Olá a todos, meu nome é Oscar Garcia, sou bibliotecário e agente literário. Estamos começando mais um episódio do nosso querido podcast Livros, Livros e Mais Livros. E hoje teremos uma convidada muito especial. Vamos ver quem é? Nossa convidada é Heloísa Prieto, autora de mais de 100 obras de ficção e fantasia publicadas no Brasil e no exterior. Premiada e com livros adaptados para cinema, teatro e TV, ela é também tradutora e pesquisadora, com mestrado em comunicações e semiótica e doutorado em literatura francesa. Heloísa Prieto, seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem com você? É um prazer receber você aqui no nosso Livros, Livros e Mais Livros. Oscar, adoro falar com você, né? Adoro falar de livros e adoro a parceria que a gente faz, nossas conversas, né, sobre literatura. Eu estou muito feliz de estar aqui. Olha, eu estou feliz demais e é o que a gente gosta, né, Elô? Livros, livros e mais livros. Então estamos no lugar certo. É um prazer imenso recebê-la, querida. Para começarmos bem o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu queria perguntar o seguinte para você, Elô. Elô, de onde vem a sua inspiração para escrever as suas obras? Eu acho que de toda parte, um pouco, né? Mas também, hoje eu estava pensando do passado, eu tive o privilégio de ouvir muitas histórias. E também ganhei muitos livros ao mesmo tempo. Então, na família, a gente tinha, assim, umas tendências. Por exemplo, um dos meus tios mais queridos, tio Beto, ele era dentista e era apaixonado por ficção científica, né? E ele tinha milhares de teorias sobre isso. Então, quando você olhava para ele, assim, ele era um cara normal, super tranquilão, tal. Aí ele pegava o carro porque ele gostava de descer para Santos, achando que ia ser abduzido por uma nave alienígena, porque ele queria ir para o Triângulo das Bermudas, né? Então, essas pessoas, assim, que eram da família, elas aparentavam uma vida tranquila. Aí, através dos livros, né, que eles gostavam e me davam de presente, foi ele que me introduziu Isaac Asimov, Ray Bradbury, todos os clássicos, né, Duna, tudo. Eu via outra dimensão. Então, eu acredito que a literatura, ela também contempla esse universo paralelo que a gente carrega, né, e a gente não expressa, às vezes. Mas na hora que eu gosto de falar assim, diga-me que livro você ama e direi quem és. Porque daí, através da resposta da pessoa, você já percebe o universo dela, né? Imaginário. Então, sempre adorei. Mas também ouvi muita história da tradição oral e muita história de terror, que era a preferência da minha mãe. Olha que beleza, que maravilha. Então, Elô, eu já vou te fazer a seguinte pergunta. Diga-me um livro que você ama. Um dos livros, né? Ou algum autor que você ama muito. Bom, atualmente eu estou muito apaixonada por um vietnamita jovem que chama Ocean Vuong, né? Não sei se eu estou pronunciando o último nome dele perfeitamente, eu não falo vietnamita, né? Mas não falamos. Não, mas ele é maravilhoso, é um autor que eu estou descobrindo, dos contemporâneos, super jovem, e não consigo parar de ler, já estou no segundo livro. Os clássicos, eu amo Edgar Allan Poe, como todo mundo que gosta de suspense, pela técnica, né, pela maestria. E conversando com Edgar Allan Poe, nós temos o Stephen King, que é outra grande influência para mim mesmo. O Stephen King eu leio com olhar de escritora, quer dizer, como é que o cara conseguiu fazer isso? Que técnica ele usou aqui? Como é que ele pôs uma virada na história que daí você quer virar a página, tal, entendeu? Então, ele é um grande mestre para mim também. Eles estão ligados. E o Ocean não escreve terror, mas ele escreve sobre um universo interno que é suspense. É muito interessante, porque você fica pensando assim, como ele vai superar isso, um adolescente e tal. Então ele conta as mazelas de uma adolescência de um vietnamita nos Estados Unidos, né? Mas de uma maneira que você não consegue parar de ler ao mesmo tempo. E eu acho isso muito especial. Então cada livro para mim é um universo, mas é também ensinamento daquilo que eu posso estar aprimorando nas minhas obras, né? Muito bom, muito legal. E realmente grandes autores, né? Olha, Poe, King, são
Autores que a gente gosta demais. Elô, eu queria que você falasse um pouco pra gente também no começo da sua carreira, dos seus primeiros livros. Como foi que você teve o start para começar a escrever, para começar a publicar? Então, eu fico observando assim, hoje em dia tem muito mais campo, né? Você pode ter um blog, você tem concursos, você tem muito roteirista, streaming, né? Então, a situação que eu vivi era muito diferente. Eu escrevi minha primeira história quando eu fui aluna de intercâmbio nos Estados Unidos, com 16 anos, na cidade de Constantine, Michigan, que era um polo de contracultura. Então, aqui eu estudava José de Alencar e a Moreninha, quando muito, né? Porque tinha que ser a biblioteca das moças. A família não, a família me fazia ler tudo, tudo o tempo todo, porque todo mundo lia muito. Mas na escola era bem convencional em relação ao repertório que eu já tinha, né? E aí quando eu fui, mas não pensava em escrever, eu queria ler e tal. Só que quando eu morei lá, eles tinham um workshop. Então eu fiz uma história mágica, de realismo mágico, sobre um pássaro brasileiro e tal, e fiz o maior sucesso, assim. Aí o pessoal falou, você nem tá falando inglês direito, já tá escrevendo melhor, não sei o quê. E você escreveu em inglês? Inglês, eu era aluna, né, normal. Eu tinha mais facilidade para escrever do que para falar. Porque eu sempre fui mais para o bando dos tímidos, assim, né. Então... eles me deram, inclusive, um convite, uma bolsa para voltar e ficar 4 meses além daquele que era do próprio programa, né? E eu adorei. E lá eu me senti à vontade para escrever. E aí eu voltei para o Brasil escrevendo muito, mas guardando tudo. Não mostrava para ninguém. Só uma amiga ou outra. E deixava guardadíssimo aquilo, assim, numa estante secreta lá da... Meu pai tinha uma biblioteca, né, então... Mas por que, Lô? Você tinha vergonha do que você estava escrevendo no começo? Eu não me achava à altura, né? Primeiro eu escrevi em inglês, era uma coisa esquisita no início, né, assim... Quando você voltou pro Brasil, você continuou escrevendo em inglês. Tinha adquirido ali uma linguagem, assim, né? E depois também porque, sabe, aqui na época, antigamente era muito determinado. Quem era escritor era... quase uma coisa de elite, assim, né? Ou o escritor maldito, com Plínio Marcos, que eu conheci e adorei, né? Mas não era próximo da realidade que eu conhecia. Daí eu fui para a USP depois, mas a gente aprendia a analisar as obras. A USP não tinha, e não tem ainda, um trabalho de escrita criativa na letras, tem na ECA, né? Mas na letras não. Então eu também achava que quem sou eu, imagina, né? Nossa, até publicar um livro isso vai demorar muito e tal. Mas eu mantinha uma escrita secreta. E aí algumas amigas que eu mostrava gostaram muito. Quando eu passei a trabalhar com criança, porque eu queria fazer contos de fada. Eu sempre me interessei isso até porque minha mãe era órfã e ela sempre me deu muito conto de fada. Porque ela era órfã, né? Ela era a menina dos contos de fada. E então eu queria escrever sobre isso no mestrado, mas não de forma acadêmica. Então eu fui para a Escola da Vila, é lá que eu conheci todo o pessoal do Paulo Freire, né? E entrei para um outro universo completamente diferente e fui ficando muito criativa na relação com as crianças e comecei a inventar histórias com elas. E aí foi que eu recebi 3 convites simultâneos, um da Lídia Chaib. Na época ela era a editora da Scipione, da Lilia Schwartz e da Mônica Rodrigues, que foi a primeira a publicar de fato. E ela era da Folhinha. Ela começou a me dar suas coisas que eu vou publicar. A primeira publicação, então, foi na Folhinha, que a Folhinha era aquele encarte que vinha no jornal Folha de São Paulo para as crianças, né? E a Mônica comprou uma briga, porque eu falei, eu quero fazer terror, eu quero fazer Drácula para criança pequena. Não, se agora tem a tendência politicamente correta, antes era 1000 vezes pior. E ela, não, vou pôr, vamos lá. E aí nós publicamos, foi um sucesso, tinha carta de criança pedindo continuação, né? Mais terror. Mais, eu quero saber mais. Eu sempre conto que nas minhas bibliotecas onde eu trabalho, o gênero mais pedido é terror. Terror faz sucesso incrível desde os menores até os maiores.
E aí eu sempre pergunto para eles, terrorzinho ou terrorzão? Sempre tem essa questão. E aí o povo da Folhinha eram crianças, né, eles queriam terrorzinho. Sim, não tinha, né? Era a Armadilha para o Conde Drácula, o conto, que depois ele saiu numa antologia chamada Vice-Versa ao Contrário, né? E era uma coisa muito familiar para mim, porque eram dois primos se protegendo e trocando cartas e tal. Era um personagem que não existia na obra original, mas eles estavam inseridos como se fosse um conto que o Bram Stoker não fez. Então tudo se reportava à história que existia. Foi coisa que eu fiz bem cuidadosa, assim. E aí o pessoal adorou, queria mais, tal. Era um spin-off do Drácula de Bram Stoker. Isso, exatamente. Hoje em dia a gente diria que era um spin-off. Naquela época nem tinha esse conceito. Nem tinha esse conceito. Total. Olha como você estava à frente do tempo, gente. Total. Olha que legal. Engraçado. E daí eu passei, quando eu publiquei o primeiro livro, depois no segundo momento, foi na Companhia das Letras, na época. E aquilo, sempre as pessoas pediam livro. Mas qual foi a obra, a primeira? Gnomos e Duendes, também com um conto especial meu, autoral. E daquele momento em diante, eu sempre recebo. Você é uma pessoa que pede muita história sempre, né? Verdade. Você não escreveu disso, não escreveu daquilo? Aí me pediram tudo que você puder imaginar, roteiro de cinema, peça de teatro. Sabe o que eu fiz? Eu aceitei. Fui lá e fui fazendo. Fui fazendo, porque eu tenho essa política ou filosofia pessoal de não fechar a porta. Eu acho que as portas se abrem para as pessoas. É que se você é muito pessimista, se você acha que nunca vai dar, você não enxerga essa abertura. E porque também tem medo de ser rejeitado, né? Porque a área editorial é um ofício que rejeita muito mesmo. Se não calhar, às vezes, o editor está focado, pensando em um determinado gênero, né? E cai um livro que não corresponde, nem sempre ele está aberto para aquilo. O livro tem que achar o seu leitor, eu acho, né? Tem uma troca. E tem os momentos, né? Tem os caminhos, os momentos. É um caminho tortuoso, né? Até achar o caminho. E não tem nada a ver com a qualidade da história, muitas vezes. Tem a ver com o encontro entre um leitor e uma história, né? Então, tem que ter resiliência. Hoje em dia passaram de 100 livros. Sim. E é sempre difícil falar, né, dos livros preferidos. Eu queria falar do gênero de terror. Vamos começar falando de terror. Qual foi o primeiro livro de terror que você publicou, Elo? Lenora, né? Eu acho assim, gótico mesmo, né? Primeiro. E eu queria um livro, uma história sobre o erro. Porque as pessoas. Até é um olhar paulo freireano, né? Assim, que o erro é muito importante na vida das pessoas. E as pessoas odeiam errar. Cada vez mais, né? Você não pode errar. Mas é uma ilusão, porque a vida é o erro, né? E se você pega a história mais clássica do mundo, a Bíblia, ela parte do erro, né? Sim. Transgressão, um erro. E eu queria escrever sobre um erro fatídico também, um erro inexorável, assim. E fiz essa história, eu tive muita receptividade para fazer na época. E ela virou meio lenda, né? Ontem, Oscar, ainda não te mandei, eu vou te mandar. Eu recebi uma carta do menino no Instagram dizendo que ele achou esse livro com 8 anos na biblioteca. Ele não sabia, ele achou as palavras muito difíceis, então ele pegou um dicionário e ele ficava na biblioteca lendo esse livro com o dicionário para poder ler. E agora que ele tem 22 anos, continua sendo o livro preferido dele. Olha que legal, 14 anos se passaram. Foi a maior homenagem. Assim. Porque é um livro atemporal mesmo, né? Oi. E o que é bem interessante no Lenora, ele é um livro que ele fala tem a parte do terror, mas tem uma parte musical muito grande. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua parte musical, que é bem... em vários dos seus livros essa parte aparece, né? A parte do rock, a parte da música mesmo. Como que você vê essa parte musical nos seus livros, Elo? Eu sempre escrevo com música, né? Cada livro tem sua trilha sonora. Você escreve ouvindo música? Ouvindo música, E daí eu elejo um tipo de música para aquele livro, entendeu? Então, se eu quero entrar no clima de um determinado livro, eu tenho que pôr aquela trilha sonora. Então, por exemplo, eu escrevi um livro sobre Bumba Meu Boi, uma época,
e eu precisava ficar ouvindo o Lamento Sertanejo do Gil. Eu punha, aí eu entrava no clima e eu conseguia captar aquilo, né? A música fez parte, meu pai adorava. Mesmo esse meu tio Beto, eles ficavam com equipamento e toda hora ouvindo música, e depois eu me relacionei, conheci muitos músicos ao longo da minha vida, né? Então, também tem o fato, eu acho que o escritor, ele tem um espaço de refúgio. Tem fases na carreira da gente de muita exposição e outras fases de menos exposição. Para mim, a exposição é uma coisa difícil, eu sou uma pessoa mais tímida, né? Então tenho que me preparar para isso. Não adoro. Assim, eu gosto da hora que eu sento e converso, né? Mas assim, meu Deus, será que eu vou falar? Não vou falar? O que eu vou dizer? Mesmo hoje, Elô? Sempre. Sempre. Sempre eu estava. Porque a gente tem que entrar num grau de introversão muito grande. Então, hoje de manhã, eu estava escrevendo sobre a minha mãe, por exemplo. E aí eu percebi, puxa, minha mãe, ela gostava de conto de fada e ela acreditava nas coisas mágicas realmente. Porque ela era órfã, né? Foi como ela lidou. Eu estava pensando nisso. Aí estava nessa coisa desse insight pessoal, aí troca, pega Uber, né? Vem da entrevista, são momentos muito diferentes. Já um músico, né? Um músico profissional é outro caminho. É um grau de exposição absurdo, né? Então, ao longo, você está no palco, né? Imagino, de uma arena, eu nunca participei, mas eu tive o Vitor e eu uma vez. O Vitor trabalha comigo, é aniversário dele, ele estaria aqui hoje. Vitor Scatolin, grande abraço pro Vitor. Grande abraço, nossa. Vitor. O Vitor é músico também, ele tinha uma banda, né? Poeta, músico, escritor, tradutor. E uma vez nós pegamos em Itaquera 700 adolescentes. De uma vez? De uma vez, ele e eu no evento, assim. E ele leva, assim, na tranquilidade. Mas você leva também. Eu levo, mas eu faço esforço, isso que é diferente. Mas não aparenta. Isso é interessante, não aparenta. Não, para ele é natural, assim, gente que gosta de palco, então que ele curte, é natural, assim, não é que ele é uma pessoa que queira se exibir, não, mas ele entra e sai de um palco com muita naturalidade. Mas você também, você já tive várias vezes em vários eventos, sempre foi tranquilo. A hora que eu entro no palco, eu tô em outro mundo, né? Eu faço, eu gosto, até eu nem sei porquê, da onde vem, né, essa naturalidade, assim. É a veia artística. Não sei, né, mas é improviso, né, eu nunca escrevo antes, tá? Uma vez uma pessoa falou, você tem que improvisar, e eu segui esse conselho. Mas enfim, os meus amigos como músicos profissionais mesmo, eu acho que eles sofrem um pouco, né, assim, tanto, eu lembro que eu sempre conto que eu conversava com o Raulzito, né? Raul Seixas. Raul Seixas, na época que ele fazia escola de natação. O Raul? Ele fazia, mas na verdade ele não ia nadar, ele levava um monte de criança e ficava tomando cerveja no bar, na época servia cerveja naquele bar de Santo Amaro, e eu ficava batendo papo com ele ali, porque eu sempre fiz natação e sempre adorei, sempre frequentei academias, lugares assim. Aí fiquei amiga dele, né? Que insólito! Você e o Raul Seixas conversando no bar depois da natação, olha que legal! E ele tinha algumas falas do Lenora, tem uma homenagem para ele, né? Que é Toca Raul, e algumas falas do Lenora foram ditas por ele mesmo, né? Ele tinha sempre esse pensamento esotérico muito forte, com um mundo paralelo ali que ele frequentava o tempo todo, assim, né? Você percebia. Então, mas você vê que ele é uma pessoa que teve uma vida um pouco ceifada, né, por tanto estresse, assim, de compartilhar. Exposição demais. Exposição. É difícil lidar quando chega num nível tão grande assim. Porque eu acho que o músico não tem o recolhimento que o escritor tem, porque na hora que o escritor vai lá, o fazer artístico do escritor, ele cura. Você está ali pensando, escrevendo, tendo insights num lugar protegido, quieto e tal. Então, você tem esse momento de quietude que é muito importante, senão o livro não sai, né? E já o músico, o compartilhamento artístico é público, né? Com bastante gente. Tá? Eu acho que é um grau de exposição mais forte, assim, que acontece. Sem dúvida. E eu gosto de homenagear todos esses meus amigos, porque na medida em que eu crio ouvindo música,
Eles são coautores, de certa maneira. Sim, muito bom. E eu queria falar com você, Lô, sobre o seu processo de escrita. Como que você começa, você tem uma ideia, começa a escrever, você já sabe onde o livro vai terminar, ou para você é uma surpresa também? Como que funciona esse processo de escrita seu? Depende bastante, né? E quando é escrita a quatro mãos, como eu tive com o Gilberto de Menstein, e agora eu trabalho há 14 anos com o Vitor, né? Com o Gilberto Foi a série Mano, Foram 6 livros? 9. 9 livros. 9 livros. São processos um pouco diferentes, porque o Gilberto era jornalista, né, e pesquisador de direitos humanos. Então ele escolhia temas pontuais, assim. Por exemplo, eu quero falar de dependência química e suicídio. Então eu dizia, tá, mas nós vamos fazer como ele estudava Rumi também. Então vamos usar a técnica do Rumi, do Sufi. A gente começa pelo sentimento que seria o antídoto dessa morte, dessa dor. No caso, o amor. E nós vamos falar disso sem pudor. Então nós vamos falar do amor fraternal, o amor de amigo, o amor paterno, o amor amoroso. Todos os personagens vão estar formando uma cadeia que vai proteger esse menino autodestrutivo, que era o personagem, não o principal, mas o irmão. Né? O Mano é o irmão tentando salvar um irmão autodestrutivo. Né? Mas o Gilberto também era piadista, então vamos pôr humor, muita ação, porque ele era hiperativo. Então eu ficava andando pela Vila Madalena com um bloquinho e ele tinha que andar para pensar. Então era uma jornada, assim, ele ficava andando e eu andando atrás. Vocês dois andando por Beco São do Paulo, Batman, ali aquela coisa. bloquinho, na época, né, com um bloquinho de anotação, Isso. escrevendo, e aí saíram daí ele falava, eu ia anotando, aí organizava aquilo em casa, mandava de volta para ele, aí ele opinava, e assim, por aproximação, né, fazendo até chegar, e chegava bem rápido no final, tinha uma afinidade muito grande, assim. Mas e no seu caso, quando você senta para escrever, você já sabe onde vai terminar ou ainda não? Então, aí quando eu estou trabalhando com o Vitor, é mais surpreendente, porque às vezes eu acho que eu vou para um caminho e o Vitor traz uma coisa que leva para outro caminho. Então, as pesquisas que ele vai fazendo paralelo, ele me manda música, coisa que ele viu, que ele ficou entusiasmado, sabe? Ou às vezes a gente está assim, vai dar uma palestra e ele repara num determinado aluno de uma maneira muito especial. Eu falo, nossa, isso aí dá um personagem. Então, no caso da minha parceria com ele, além das coisas de tradução e tal, na criação conjunta, é muito baseado em experiências que a gente compartilha. No meu caso sozinha, às vezes eu penso que eu sei onde vai dar a história, eu anoto tudo, mas ela vai para um outro lugar, e daí eu respeito o lugar para onde ela me levou. Até você fica surpresa, então. Sim, sim. Ela tá uma vida própria, assim, eu vejo, nossa, ela acabou, eu pensei que ia fazer mais. Será que ia mais longe? Não, mas tá bom, aqui é o fim mesmo. Porque eu gosto muito de história de final em aberto. Eu gosto de convidar o leitor para opinar, para entrar dentro, para ficar imaginando, sabe? Eu não sou, assim, uma autora de muita explicação, não. Mas o pessoal que tem me resenhado ultimamente tem elogiado muito isso que a pessoa é jogada na história. Tem sido um dos elogios que eu recebo e eu gosto muito disso. Sim, muito bom. Elô, eu queria falar agora de tradução. Você faz um trabalho bem grande de tradução. Como que é ser tradutora? Qual a diferença de ser escritora para ser tradutora? Eu acho que é uma escuta, né, de outro autor. Mas também tem a técnica, né, porque cada autor, eles têm um campo de possibilidades para você. Você é intérprete daquilo que a pessoa está falando. Então, às vezes tem uma frase que dá para interpretar de 3 ou 4 maneiras. Então, o tradutor é coautor, né? Porque você escolhe um daqueles caminhos para manter e também tenta reproduzir as técnicas, né? A literação, o sistema, né? Todo. Então, o que eu acho também interessante é assim, agora, nessa altura da vida, a gente pode escolher e propor autores, o Vitor e eu. Que eu gosto que ele revise e eu reviso, né? No caso da tradução. Então a gente tem feito garimpagem assim e tem uma filosofia de um
teórico russo muito legal, Yuri Loitman, e ele diz assim, que todos os mediadores culturais, e nisso você se inclui, né, como esse podcast, eles reativam a corrente sanguínea da cultura, do lugar onde elas moram. Eles são fundamentais. Então, isso que eu falo, puxa, esse autor ninguém conhece, vamos trazer. Como ele não está traduzido, né? Então, procuramos muito também esses lapsos, sabe? E tem buracos ainda. Nossa, às vezes tem grandes autores que ou não foram traduzidos ou não tem uma tradução tão bacana ainda. Isso, total. Às vezes alguém traduziu, mas daí mudou de geração, próxima geração não viu porque ele teve moda. Tem muito isso, assim, né? E mesmo autores, por exemplo, a Anne Rice era uma autora que eu sempre adorei, da Entrevista com o Vampiro. Agora vai sair, né, uma série que chama Talamasca, baseada na obra dela, mas ela foi um pouco não tão badalada faz uns tempos, né? Ela foi muito badalada durante um período, tempo, né? E depois não mais. E assim, parece que é uma época que vampiro estava muito em alta, né? Isso é meio sazonal também. Né? O vampiro volta, né? O vampiro sempre volta, né? Desde o Drácula, tem hora que tá mais acima, um pouco, aí fica um pouco esquecido, depois volta e volta com força total. Você sabe que as crianças me perguntaram se eu tinha medo, né? Na hora de escrever o Drácula, eu tinha leitor. E eu falei, olha, eu tive medo quando eu estava na Irlanda e entrei na biblioteca que ele consultava. Aí era de matar. Assim, olha que você olhava os livros, Você então foi na biblioteca que o Bram Stoker consultava. Olha que legal. Não, era assustador mesmo. Era lúgubre o lugar? Não lugar, né? Mas tinha ali uma atmosfera. E os livros, né? Livros e livros e livros sobre terror e demonologia e não sei o quê. Ele não consultou só literatura, né? Muitos livros de ocultismo, né, coisas assim. Então ali eu falei, nossa, como ele conhecia muito mais, assim, o Drácula é a superfície ali do que ele estudou, né? E eu não teria coragem de passar tanto tempo pesquisando essas coisas. Naquele lugar, então, pior ainda. Pior ainda. E Drácula realmente é uma obra genial. Genial, né? Porque você vê, dura e se mantém, e quanto mais a gente lê, mais a gente descobre nuances, né? Ele é uma metáfora, né, para tudo, celebridade, no sentido destrutivo, né, dessa busca de aparecer, você usar outras pessoas, que é uma coisa que acontece, né, infelizmente. Elô, você estava comentando a sua passagem pela Irlanda. Você é muito traduzida fora. Queria que você falasse um pouco das traduções dos seus livros que saíram no exterior. Então, eu participo de um grupo de escritores que nós conhecemos numa das viagens para a Irlanda. Eu fui convidada, né? Então, todos os sábados eu me encontro, eles chamam Inks, e o coordenador é um escritor incrível, aliás, de ficção científica, chamado Harry Brown. Então, ele... É um encontro online? Um encontro online ou presencial, né? Quando eu estava lá, eu ia presencialmente. Tem uma galera que se reúne presencialmente. É em Dublin? É híbrido. Em Dublin, é dentro de um prédio incrível que é o Sindicato dos Escritores, né? Irish Writers Center, né? O Centro dos Escritores Irlandeses. É uma casa, assim, você vai subindo as escadas, né? Antes todo mundo toma café, na volta todo mundo vai para o pub. Então tem uma parte, assim, de troca muito legal entre as pessoas, antes e depois. E daí ele tem uma técnica, assim, que ele fala, eu vou dar um tema, se obedece ou não, 20 minutos para escrever, quando um comentar o outro, você não pode fazer críticas. Se você não tem nada bom a dizer, não fala nada. Só pode dizer o que você gostou. E aí, você pensa que é bobinho? Não é, porque quando eu leio uma história e ninguém fala nada, o silêncio é muito eloquente, né? Você escreve, então você tem 20 minutos, você escreve um conto, e aí você lê o conto para as outras pessoas ouvirem. Mas só que eu tenho a prerrogativa de trazer um conto pronto para compartilhar também. Isso que eu faço mais, porque eu me sinto mais à vontade. Eu estou com um conto, estou escrevendo uma história. Por exemplo, hoje a história que eu estava escrevendo para minha mãe. Eu terminei e falei, eu vou ler lá nos Inks. Vamos ver como eles vão reagir a isso. Né? Nossa, é muito legal, que é um belo termômetro, né? Sim. E aí nós publicamos, acho que eu já publiquei quase 10 antologias.
né, participando das antologias, e daí eu passei a receber convites para publicar em inglês. E assim eu publiquei The Musician, que depois virou um músico, né, em português. Na verdade é interessante a história porque ele saiu primeiro fora e depois no Brasil, não foi Depois isso? do Brasil, E agora eu estou com outros convites, né? 2 convites da Irlanda para, além da antologia, né, que a gente já fez esse ano, mas para levar histórias para lá, oferecer e tal. E nesses encontros tem gente do mundo todo? Como que funciona? Tem online, né? A maior parte tem, metade é nos Estados Unidos, brasileira sou eu e uma mineira só, e um autor que mora lá, que é o Glauber, né? Ele mora lá em Dublin, que é brasileiro. Tem africana, uma autora africana super premiada, e a maior parte deles mora ali em Dublin mesmo, ou nas regiões, ou no leste da... Eles consideram o oeste da Irlanda um outro país, mas o oeste da Irlanda é onde é mais mágico ainda, né? Onde é maravilhoso. Então tem muita gente que mora ali mesmo, mas não vem, porque assim, a noção de espaço, se pega aqui uma coisa para eles, se pegar 2 horas de carro é muito, né? Pra gente, a hora que eu voltar para minha casa, vai ser 1h30 de carro, né? Então tem essas diferenças, assim, regionais. Então o pessoal que é do oeste de Dublin não vai para reunião, na maior parte das vezes faz online também. Eles acham longe, né? Acham longe. Mal sabem o que é longe, né? Mal sabem o que é uma cidade que nem São Paulo. E Elô, você recebe muito convite para levar os seus livros para o cinema também, né? Sim. Adaptações para cinema, para série. Como que funciona? Algum dos seus livros já foi adaptado? Sim, a primeira série, 9 livros, foi adaptado, né, pela Laís Bodansky, e o filme chama As Melhores Coisas do Mundo. Foi uma iniciativa do Gilberto fazer isso na época. Do Gilberto de Menstein, enquanto ele estava vivo, tal, porque ele faleceu muito prematuramente. Sim, exatamente. E foi uma alegria, né? Ficou lindo o filme, ganhou o festival em 2010, ganhou o melhor filme para jovens do Festival de Madrid, Cinema Internacional. Foi uma bilheteria muito alta na época para o padrão dos filmes, né, para jovem que tinha. E eu tenho muito orgulho, assim, né, de ter feito esses livros e ter gerado quase uma parceria, né, ali com ela, ficou muito bom. Depois eu venho sistematicamente recebendo convites, mas o convite que deu certo, que eu aceitei, foi com o Rilson Baco agora, e ele vai adaptar o Lenora, né, justamente. O Lenora vai virar filme ou série? Filme. Filme. E o Rilson também gosta de metal, da tua galera. Tem bom gosto. E eu tenho a maior certeza que ele vai fazer um espetáculo maravilhoso. E a roteiro vai ser da Gabriela Mancini, que é uma roteirista que eu admiro há muito tempo. E ela também acompanha a minha obra. Então eu venho conversando com a Gabi sobre uma possível adaptação de vários títulos meus. E nós assinamos esse. O outro título que nós assinamos é em coautoria o Vitor, o Olívio Jecupé e eu. É a história da netinha dele, né? Chama A Vitória de Mairarê. Nós assinamos com a Selva Filmes também. Olha, então vem um monte de novidade por aí. Vem muito filme. Grande abraço para o nosso querido Olívio Jecupé também. Grande Olívio. Maravilhoso, Olívio. E aí, esse já está em produção? Como que tá? Não, a gente assinou o contrato recentemente. E aí vai começar aquele processo de captação de recursos e tal. Nesses casos, Elô, quando o livro vira filme, você gosta de ver o roteiro? Como que funciona? Você falar, não, deixa, eu já assinei. Ou você gosta de acompanhar o roteiro? Você gosta de falar, isso pode ser assim? Como que você trabalha nessa parte do roteiro? Então, no caso da Laís, nós éramos leitores críticos do roteiro. Tinha que ter a nossa aprovação. E foi muito importante, porque a segunda versão, que a versão final ficou ótima, mas passou por várias versões antes. Eu não fico intervindo, em geral são pessoas que eu dou voto total de confiança, muito brilhantes e tudo, mas às vezes tem que criar uma cena, e a pessoa me pergunta, ou alguns conceitos eu acho importante estar preservados, assim, entendeu? Então, por exemplo, no contrato que eu assinei com o Wilson, está assim, a minha função é manter o espírito da história, está escrito bem assim. O conceito fundamental da história. Então, eu vou ser consultada nesse sentido. Né? Porque senão, às vezes, a pessoa usa como um trampolim para uma outra história. E aí fala, mas isso é uma outra obra, não é o seu livro.
Sim, mas essa outra obra não existiria sem meu livro, certo? Baseado, né, Então é diferente, você faz o roteiro original, então, se você não quer. Quase todos os escritores, Stephen King, ele produz agora as coisas dele, Sally Rooney, né? Vários escritores contemporâneos, eles fazem um diálogo. Não opressivo, lógico, mas uma troca importante, sim. até porque, sejamos sinceros, teve tanto livro do Stephen King que é muito bom, livro e conto, que viram uns filmes bem ruins, né? Realmente nos anos 80, assim, anos 90 tinha umas coisas muito ruinzinhas para ser. Aí ele ficou aborrecido, né? Então agora ele tem acompanhado mais de perto e tal. A Anne Rice acompanhou também, enquanto ela estava viva. Eu acho importante, né? Porque senão tem equívocos, né? A pessoa pode impor uma leitura pessoal. E aí a leitura nem sempre conversa com o original, né? E quando é assim, que vai divergindo muito, eu sempre falo, olha, cria seu texto. Porque já aconteceu também, né? Umas 3, 4 vezes. De você Não aprovar. não aprovar. Vai. Você fala, não, ó, cria seu texto então, não vai rolar. Mas isso só no roteiro ou com filmagem e tudo? Não, no começo, porque tudo é o roteiro, né? Por exemplo, eu tive um convite de um produtor americano até, num músico, né? Então, o músico, a primeira parte, eu acho que uma das coisas que eu gosto na história, a primeira parte é bem gótica, a segunda parte acontece na comunidade de Parelheiros, Guarani. A segunda parte, tecnicamente, seria um romance de iniciação. E aí o Shawn Mendes estava lá, o Alok frequenta lá. Eu não sabia, foi antes de eu saber dessas histórias, e principalmente o Shawn Mendes está na casa de reza, igualzinho tem na história. Eu falei, olha, a vida imita a arte, né? Enfim, tem uma coisa muito fascinante e legal da sabedoria ancestral, né? Que acontece. Então, mas a primeira parte, que é suspense, ela é muito forte. Então, quando eu recebi o convite, eles me mandaram o argumento e falaram, olha, a gente já escolheu como nós vamos trabalhar a sua história. E tiraram toda a parte indígena. Caramba, aí não faz sentido mesmo. E aí a menina brasileira protagonista, que seria uma Guarani, e tem várias atrizes maravilhosas para fazer esse papel, eles tinham posto uma garota mexicana que falava espanhol, sabe essas coisas? Aí eu não aprovei, né? Você falou, não, vamos parar melhor. Que coisa, hein? Elô, mudando de assunto mais uma vez, eu queria falar um pouco. Você transita muito bem entre o infantil, o livro para as infâncias, o juvenil. Eu queria falar um pouquinho de ilustrações. Como que funciona para você com os ilustradores? Você escolhe o ilustrador, você vê as ilustrações antes? Como que você gosta de trabalhar, nesse caso, dos ilustradores dos livros? A maior parte deles manda para mim, né? Grande maioria. E eu fiquei amicíssima de alguns, né? A Laura Beatriz é minha amiga pessoal. Com a Laura você tem diversos livros. Sim, né? A gente é muito amiga também, entendeu? Conversa. Maria Eugênia, super minha amiga. Então, assim, esse trabalho acabou me aproximando, né? De várias pessoas. Guilherme Viana, ele era muito meu amigo, ela em casa olhar as coisas, né? Então, vários ilustradores acabam sendo pessoas que eu curto muito, assim, gosto. Eu não costumo intervir, porque eu acho que, no caso da ilustração, aí sim eu acho que é uma leitura, assim, da pessoa. É diferente, né? Porque ele não mexe no texto, né? Ele é o primeiro leitor, é o ilustrador, depois do editor, né? Então, normalmente eu fico curtindo, assim, sabe? Mas eu não opino. Também tem, no caso, o editor intermediando. E o editor muitas vezes passa um roteiro, né? Então eu fico meio de telespectadora, assim, né? E os resultados são muito legais, eu tenho muito orgulho dos meus livros. As crianças perguntam assim, os leitores, né? Tem algum livro que você não publicaria hoje em dia? Eu falo, não. Isso é muito legal. O que eu publiquei, mais de 100 livros, eu publiquei. Você tem orgulho de todos. O que eu tenho é livro na gaveta, que eu não mandei. Porque eu não... Ainda não mandou. Nem vou, alguns. Nem vai. Alguns não. Uma vez eu criei um personagem tão maligno que eu não tive coragem nunca de publicar. Ele está lá guardado até lá. Porque senão ele ia dominar a narrativa.
Eu não sabia nem como criar um vilão à altura. Aí eu larguei. Ah, ele não era o vilão? Ele era mais... Ele era o vilão, quer dizer, um herói à altura. Eu usei um pouco da astúcia desse personagem no Visitando Sonhos, que é um livro que eu curti muito. E aí tem um vilão, que é um vilão que todo mundo adora. Eu já vi muita adaptação para teatro dessa história. E sempre o garoto que faz o vilão, que é o mentalista, arrasa, né? Mas o herói é muito forte também. E aí eu pus as coisas que eu queria defender na boca do vilão. Por exemplo, excesso de tela não é bom, porque você esquece de usar a sua tela mental. As coisas, ele faz uma defesa do analógico saudável, né? Não que... Não radical. Né? Porque ele é mentalista, né? Então ele é um cara que está estudando controle mental e tudo. E se você fica o tempo todo na tela, você queima a sua tela, né? Então, algumas falas eu pus. E isso também foi um truque, porque... que eu usava com o Gilberto. Porque quando você está pensando em termos do Sufi, né? Que é um maiores contadores de história de todos os tempos, maravilhosos. Se você tem mensagens a passar, você tem que passar nos personagens coadjuvantes, né? Você tem que criar uma fala paralela para eles. Porque senão você torna aquela história muito piegas e aí a pessoa fecha o livro. E se fecha o livro, acabou o pacto. E a história perde o poder, né? Então, às vezes eu vou espalhando assim, isso é intencional, assim, nas horas menos esperadas. E o Stephen King tem uma cena que eu acho muito bonita, que eles estão fugindo, né? Um monte de gente fugindo de um determinado momento, uma perseguição. E aí eles estão com fome. Tem um menininho que é o menino que é o iluminado, porque esse tema da garota iluminado, ele está presente em muitas histórias dele. Eles têm uma caixa de bolachinha cracker só. Aí o menino fala, não, vocês não vão passar fome. Aí ele começa a tirar bolacha desse mesmo pacotinho de cracker, e aquilo não acaba, né? É a multiplicação dos pães, ele vai dando. E ninguém, se você não percebe assim, né? Você não tem uma referência direta à cena da Bíblia, né? Que eu acho linda também. Então, essas coisas subliminares, assim, essas me interessam muito. Se usar uma metáfora clássica, né? Para falar da generosidade. Então, eu faço um pouco, tento fazer um pouco esses truques, né? De certa maneira. Truques, né? Muito bem. E Elô, você comentou do teatro, você também fez adaptação para o teatro, para a televisão você escreveu também. Foi. Como que funciona essas adaptações das suas obras, ou mesmo o roteiro original? Você escreveu também já para TV, né, para teatro? Eu escrevi e parei, né? Eu escrevi o Lá Vem História, foi um convite da Beth Carmona, e na TV Cultura. Na TV Cultura, o Flávio de Souza tinha escrito a primeira parte, daí ele não ia mais escrever, acho que ele estava migrando para o Mundo da Lua, alguma coisa assim, então me convidaram para escrever e eu justamente propus que fosse histórias de terror, e foi um super sucesso, né? Porque na época ninguém estava também fazendo esse tipo de coisa. E eu fiz, assim, você tem que escrever com algumas limitações, o tempo que vai ser lido, então tem que ser super sintético, muito original. Então eu tentei obedecer, e quando saiu o programa ele deu certo, e daí nós transformamos em livro posteriormente. Então às vezes da minha vida tem uns caminhos assim, que não são os caminhos naturais, né? Normalmente você escreve o livro e ele é adaptado. Esse era o roteiro e o roteiro foi adaptado. Virou livro depois. O roteiro virou livro, Lá Vem História e Lá Vem História outra vez, né? Foi muito legal. Eu acho que eu poderia ter sido roteirista, na época eu até recebi convite e tal, mas o roteiro é coletivo, né? E eu sou um pouco, assim, eu gosto de escrever sozinha, e eu, no máximo, assim, com um parceiro. Que o Vitor, por exemplo, é a parceria ideal para mim, a gente tem uma conexão, compartilha os mesmos pensamentos, ideais, né? A gente fala que é a militância poética. A gente está lá militando pela literatura e tal, da qual você faz parte. Militamos também. Muito, sempre. É. Mas às vezes, se você está na sala de roteiro, vem uma pessoa de fora e quer mudar completamente tudo, é muito comum.
usando, não se busca tanto a originalidade, né? Busca você encaixar no mecanismo, num tempo. As visões são diferentes. São Né? diferentes. São totalmente diferentes. Então eu evito. Eu prefiro o livro. Eu também. Eu, como bibliotecário, eu sempre procuro puxar a conversa para nossa área das bibliotecas, do bibliotecário, do profissional bibliotecário também. E eu quero perguntar para você qual a importância das bibliotecas para os livros, para o leitor, para os autores, tanto da biblioteca na escola, da biblioteca escolar, quanto das bibliotecas públicas. Acho fundamental, assim. Eu acho que eu adoro o Jorge Luiz Borges, né? Também é um autor fundamental para mim, uma grande referência. E ele fala, né? A biblioteca é o paraíso. Se existe o paraíso, é uma espécie de biblioteca. Né? É uma citação que eu gosto muito. Maravilhosa. E na relação entre biblioteca e música, o Esther Stone, que é esse músico que eu amo muito, meu amigo, ele diz que quando ele toca trilhas sonoras para que as pessoas abram suas bibliotecas internas, né? Então ele vê uma conexão muito forte entre música e livro e biblioteca. Que bonito. Eu acho que tem que ter esses espaços, e é curioso quando a gente vê adaptação para jovem adulto, qual é o lugar onde a pessoa que sofreu bullying vai se refugiar? Na biblioteca da escola. O vampiro está perseguindo onde a pessoa vai pesquisar. O único lugar que tem alguma informação sobre aquilo, ninguém está acreditando. Na biblioteca ele acha. E aí é interessante que a biblioteca, além do local de conhecimento, né, do segundo caso, no primeiro caso é um local de acolhimento. Sim. Que é uma coisa que a gente sempre fala, a biblioteca tem que ser um lugar acolhedor, tem que ser um lugar que todos se sintam bem recebidos. Então eu acho que isso faz... Também o lugar do romance, né? Também porque eu assisto muita série. Eu assisto com olhar de escritora, né? Como é que cena, qual espaço? Eu me interesso muito por cenário, personagem, sabe? Então, às vezes, o garoto é tímido e ele quer paquerar alguém, ou uma menina que ele está interessado, ele vai na biblioteca e ele descobre que ela está lendo Jane Austen, sei lá. Ou outros. Então a biblioteca também é um lugar de conhecer a outra pessoa, porque, como eu digo, diga-me que livro lês, direi quem és, né? Livro é muito significativo. Então tem essa emoção também. Ler poesia ou não ler, ou a pessoa quer aprender a ser poeta, vai para a biblioteca. Né? Acho fundamental. Mas uma coisa que eu acho importante é que as pessoas tenham estantes em casa. Sim. Porque às vezes eu vi, infelizmente, adultos dizendo que não ia comprar livro. Às vezes, uma criança, uma vez eu dei um autógrafo, o pai na frente falou assim, ela falou, eu quero ler mais livro dela, posso pegar mais um? Sendo que eram pessoas ultra bem vestidas, com carro importado e tal. E o pai falou, pra quê? Você já pegou um livro dela, até já te deu autógrafo? Vamos embora. Na minha frente, assim. Absurdo, né? Deveria ficar feliz da vida, deveria pegar mais uns 10 livros. Mas às vezes os pais, eu não vou comprar esse livro, você não vai conseguir acabar de ler. Sendo que tem livros para ler a vida inteira. Né? E o adulto não vê que está menosprezando a inteligência da criança, do jovem. Não, e depois... É um menosprezo, né? Você não vai conseguir acabar. Como assim? Claro. E você não tem livro que é para a vida toda, você vai começando a ler. E quantas vezes a gente não empresta livro na biblioteca, livros grandes, e eles pegam, leem e voltam e querem ler mais. É isso, né? É fomentar o leitor, é mostrar que o livro tem que estar próximo. E também, assim, às vezes, esse mesmo adulto não hesita em gastar bobagem, assim, no shopping, né? Um valor de um livro, achou o livro muito caro, e quanto mais caro ele achar o livro, mais pior vai ficar, entendeu? Porque daí não compra e tal. Então, os livros e o livro de infância. Eu tenho o meu primeiro livro até hoje. Qual é o primeiro livro? Era A Princesa que Não Queria Aprender a Ler, que é uma coletânea de contos portugueses, né? E eu ganhei desse tio Beto e do meu tio Pascoal, que é outro tio querido, eles davam um livro pra gente. E a minha irmã ficou com ciúme, pegou o livro e daí sujou com um monte de chocolate, escreveu cavalinho no livro, e eu fiquei brava, e depois fizemos as pazes. Então, quando eu resolvi adaptar essa história, eu abri e foi um túnel do tempo, assim. E às vezes você relê aquela história, que você curtiu tanto quando era pequena, e você se encontra ali. Nossa, é por isso que eu escrevi isso, tem tudo a ver comigo, eu adorava esse livro. E também quando você relê, você fala, puxa, tá aí.
esse sou eu, é o que eu estava me perguntando, será que eu ainda me pergunto hoje e tal. Então os livros também enquanto forma de autoconhecimento, né? Não é só entretenimento, é um objeto mágico ali, sabe? A melhor invenção do homem é o livro. E tem que guardar, eu acho, respeitar a estante da criança. Se ela quer aquele livro arrebentadão. Nossa, eu tinha um livro que chamava O Passeio do Bolinha, que era a paixão de todo mundo lá em casa, né? Eu guardei esse livro, ele assim, estava despedaçando, até que ele foi dado para os meus netos, né? Porque era o livro preferido. Porque cada um que pegava queria brincar com aquele livro. E não é que ele foi despedaçado de mau uso, né? É de tanto ser lido, de tanto ser, né, virado, lido. E sobre a questão do livro ser caro, eu sempre digo, às vezes eu ouço pessoas falando, é muito gasto, o livro é um gasto. Eu sempre falo, não é gasto. O livro é um investimento. É muito melhor você investir no livro, né, na minha opinião, do que o gasto com outras coisas. O gasto, você tem o gasto com a roupa de marca, com isso, tênis de marca, com o sanduíche de não sei o quê. E o livro não, o livro é um investimento. Elô, nós temos uma sessão aqui no nosso podcast, que é a pergunta da Dominique. A Dominique, minha filha, ela faz a pergunta dela. A pergunta para você é a seguinte: ela gostou muito da história da loira do banheiro. Ela quer saber se você teve que pesquisar muito sobre a loira do banheiro e se você também vai escrever mais histórias com essa pegada da loira. A loira eu ganhei de presente, né? Porque eu passei a infância rural. Então eu não tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar da Vovó Maria da Encruzilhada, que eu adoro, né? Eu até quero traduzir ela, decidi hoje bem que eu vou verter para o inglês essa história, Vovó Maria. Como que vai virar? Então eu fiquei pensando como seria em inglês, né? Daí eu pus, acho que vai ser Granny Mary, alguma coisa assim, Mary. porque tem a Bloody Mary, né? Eu estava dando uma palestra no Nossa Senhora do Morumbi, colégio, e o menininho escrevendo. Eu falei, puxa, ele não está gostando. Aí daqui a pouco ele levanta a mão, posso falar com você em particular? Eu falei, não, tudo bem, pode vir. Ó, você tem que fazer essa história. Me deu pronta a história. E qual que era a história? A loira do banheiro. A loira do banheiro, olha só. É. Daí eu pedi para um amigo meu que tinha curiosidade com lendas urbanas, Roberto Moreira, professor da ECA, né? E Roberto, me dá pesquisa aí, se tem coisa da loira do banheiro. E ele me deu, na época, um monte de material da loira também, com outras versões que eu não conhecia, né? E foi uma época que tinha trigêmeas loiras, não sei se você lembra, que eram 3 modelos que estavam fazendo muito sucesso. Lembro. Então, na minha loira do banheiro, são 3 loiras do banheiro. É verdade. São trigêmeas, né? E eu quis também homenagear os divulgadores, porque os divulgadores das editoras fazem um trabalho especial, assim, são incríveis, né? São grandes parceiros da gente, dos autores e tal. E às vezes eles veem coisas que eles não podem falar para os professores. As crianças vão e contam para eles. Então eu fiz isso, é um personagem que vê um menino correndo do banheiro, ele está apavorado porque ele viu as 3 loiras do banheiro e tal, e o divulgador vai lá conversar, o que você tem, tudo, ele conta, mas se ele for contar para um outro adulto, o professor, o coordenador, eles não vão acreditar. Então ele tem um elo com esse menino que ele viu aquele dia. Então ele é o que ouviu a história junto, né? Porque a técnica que eu usei, assim, em termos de técnica, sempre quem conta a história de terror é alguém que você tem muita confiança. E começa sempre com, se eu for contar, ninguém vai acreditar, mas eu juro que aconteceu de verdade, né? Então tem uma psicóloga, tem um motorista um caminhoneiro, né? Que é um grande contador de histórias, caminhoneiros também. Mas são adultos, não são histórias contadas por crianças. E aí coloquei essa narrativa que eu ganhei de presente de um leitor. Olha que maravilha, que incrível, hein? Elô, eu queria falar agora sobre autores que te inspiraram na sua vida, autores que você leu desde criança, depois na sua juventude, que você leu e gostou muito. Tantos, olha, a lista é enorme. Sim. Né? Mas o Borges... É o nosso programa, livros e mais livros. O Borges teve uma enorme influência na minha vida, né? Eu lembro que eu até ganhei de presente esse livro de um grande amigo, o Aguinaldo Farias. Também ele me indicou o Tolkien na época, que eu gostava muito, e Idris Shah, dos Sufis. Foi aí que eu comecei a estudar
os mitos sufis, que depois eu fui desenvolver até no meu doutorado. Assim, eu me apaixonei pelo Conde de Monte Cristo, lá pelas tantas, que a minha mãe contou para mim, porque primeiro ela me contou, eu cheguei na mesa, na fazenda, uma discussão sobre vingança ou não, e aí elas estavam falando do Conde de Monte Cristo. A primeira versão que eu li foi em quadrinho. Eu li muito, o Poe também eu li em quadrinho. Antigamente tinha uma coleçãozinha, que eram clássicos da literatura, uma coisa assim, que saía... Adaptados para os quadrinhos, e eu fiquei apaixonada pelo Alexandre Dumas. Ainda é um norte para mim, não só a maneira como ele escreve, mas o lugar que ele ocupou na cultura americana, na cultura francesa, né? E curiosamente, o Alexandre Dumas foi muito adaptado em inglês, justamente por isso que eu falei, pelos americanos hollywoodianos. E os franceses não faziam ele cinematograficamente, porque ele era considerado também um pouco um grande sucesso, mas subtexto, boulevard, tal, até que o pessoal percebeu que não, ele é tudo de bom. E aí adaptaram em francês, ficou maravilhoso, foi o ano retrasado, eu acho. Pela primeira vez, assim, filmes de época mesmo, né? Eu adoro, uma influência muito importante para mim. Assim, ele tem instruções sobre como ele fez aqueles personagens, como ele passou, né, os ideais dele. E principalmente também porque os personagens dele sofrem muito racismo, muito bullying, mas eles são vencedores, né? Como que ele faz? Então, ele é um dos meus autores preferidos de todos os tempos. Eu conheci o Jorge Amado, foi um prazer enorme, ele e a Zélia, numa feira de livro, eu não sabia o que falar ali. E li toda a obra dele, adoro o Jorge Amado, uma grande influência também, eu acho que ele é outro militante poético, né, dos brasileiros. E tem também vários amigos contemporâneos, né, que eu leio sempre e adoro. Caio Tosi, Ricardo Azevedo, são meus amigos, assim, de estar vendo, né, eu gosto muito da Penélope também. Enfim, tem uma turma, uma galera que eu encontro nas feiras, e na Cláudia Ramos, né, cujo texto eu gosto muito. Mas eu acho que eu preciso falar do Paulo Coelho, que assim como eu gostava do Raulzito, eu adorava Paulo Coelho. E era um pecado capital você estar na universidade fazendo pesquisa e dizer que gostava do Paulo Coelho, né? Não sei o que aconteceu, que ele foi execrado no Brasil, ao mesmo tempo era o best-seller. Então, eu ia dar palestra para professores, que eu fiz também muito esse trabalho, né, de aula de literatura para professor, capacitação durante muitos anos. Que é importante demais. Nossa, né? No Brasil inteiro eu fazia. E em Belém, eu fui trabalhar com um grupo de pesquisadores de cultura oral, na universidade mesmo ali, né? Museu. E eu falei, quem é que lê Paulo Coelho? Ninguém levantou a mão. Eu leio. Aí todo mundo levantou a mão. Tava todo mundo sem graça. Então eu falei, gente, como é que é o best-seller que ninguém lê, né? Coisa só Brasil para ter um negócio desse. E aí... Mas isso mudou, né, Elô, nos tempos atuais? Tem tanta certeza. Porque quando as pesquisas que são feitas sempre falam que se lê muito pouco, né? Eu não estou dizendo nada contra a pesquisa, mas às vezes talvez tenha algo na maneira. Tem que pesquisar a leitura que não é inconfessável. É um país de leituras inconfessáveis. Por exemplo, Sabrina, né? Esses romance de banca, vende muito. O pessoal não declara essa leitura. Não tem uma leitura negada, apagada. As pessoas não falam. E eu, por exemplo, eu quero que as pessoas leiam. Para mim não importa se a pessoa começou a ler Sabrina, se está começando. O que importa é que as pessoas leiam. Então eu acho que às vezes as pessoas têm preconceito contra quadrinhos também. Tem, total. Quadrinho não é literatura. Claro que é literatura, se as pessoas estão lendo, e a gente tem obras tão bem feitas, obras de arte mesmo em quadrinhos nos tempos atuais. Não, quadrinho é uma coisa maravilhosa. Sim, exatamente. Tenho a Florence Breton, é uma amiga pessoal, e ela trabalhava com Moebius, né? E ela tem uma obra em um traço e uma cor, uma coisa, a gente conversa muito disso. É uma artista, sim. Você citou Moebius, e aí você pega Joe Sacco, você tem tanta gente maravilhosa, assim. É uma forma também maravilhosa, né? Eu não sei por que Marcelo de Salete, a indústria cultural, assim, aqui elege umas coisas.
né? Então as pessoas têm vergonha, tem o livro que é para falar que leu. Você lembra uma época que estava na moda também comprar livro de metro, né? Então punha assim, era chique ter estante, aí comprava o bolinho com a capa dura e colava, né? Aquilo assim. Então, eu não vi isso em outros países, não, onde eu frequento. Coisas que são só do Brasil. O livro de mesa, aquele você pode falar que você está lendo, sabe? Tem um artigo muito legal do José Paulo Paes, saiu pela Companhia das Letras, um livro que chamava Aventura Literária. Ele diz assim, no Brasil ninguém quer ser Alexandre Dumas, todo mundo quer ser o Flaubert, né? Então, as pessoas mentem que não são apaixonadas pela literatura de entretenimento, mas só que leem e é negado. Porque é uma loucura sem tamanho, né? Muito estranho. Coisa muito completamente doida. Elô, dá para acreditar que passou 1 hora? Nossa, foi muito legal, adorei. Incrível como passa rápido quando a gente se diverte. Olha, foi muito bom, maravilhoso estar aqui com você. Passamos 1 hora, poderíamos ter passado mais algumas horas conversando, tanto assunto que faltou ainda, mas é bom assim que fica o gosto de quero mais. Com certeza. Então, minha Com querida, certeza. quero agradecer muito a sua vinda aqui ao nosso podcast Livros, Livros e Mais Livros. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Oscar. Adorei, viu? Foi genial. Poxa, eu que agradeço. Pessoal, curtam o nosso programa, compartilhem, enviem para os amigos. Estamos aqui, nosso podcast Livros, Livros e Mais Livros. Leia hoje, leia muito, leia sempre. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.